foi iniciada. Muito bem. Então, vamos dar início, não é? Boa noite a todos. Meu nome é Roseli, né? Sou professora na Unisuzano, sou parte do grupo do Centro Universitário de Suzano, praticamente Grande São Paulo, né? Não sei se vocês todos conhecem. Tá? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer esta oportunidade, né? E de estar presidindo, né, as apresentações de hoje, juntamente com a professora Jéssica. É um prazer, né? Que também irá avaliar os trabalhos de hoje. Tá? É sempre um privilégio estar neste momento de grande aprendizado para todos nós. É uma troca muito grande, né, de informações. Sejam todos bem-vindos e desejo boa sorte nas apresentações. Para começarmos, eu vou expor rapidamente como serão realizadas essas apresentações, né? A sessão está sendo gravada, ela será depois disponibilizada, né? Toda esta sessão, né, será disponibilizada no YouTube, tá? Então, por isso a gravação. Tá? O processo avaliativo, né, do INFESP. O que nós vamos objetivar nos trabalhos que serão apresentados? A qualidade científica das apresentações, a isonomia entre os participantes, direitos iguais a todos, né? A credibilidade acadêmica do evento, a construção dos anais digitais do INFESP, em que os trabalhos de vocês serão publicados, serão divulgados. Só estou lendo veio um aviso aqui. E as melhores apresentações receberão uma menção honrosa. Tá? Também quero esclarecer como serão as notas. Tá? As notas mais altas, 4 e 5, indicam maior qualidade, clareza, organização e rigor científico. As notas intermediárias, 2 e 3, apontam aspectos que estão adequados, mas que ainda apresentam limitações. Manoel, boa noite. Estou só dando as orientações preliminares. Tá? Bom, cada um de vocês terá 10 minutos e vai ser cronometrado, tá, pessoal? Então, para a apresentação, eu e a professora Jéssica, a seguir, teremos 5 minutos para dar o nosso parecer sobre o trabalho, tá? Fazermos as observações, comentários e tudo mais. Estou pensando em manter a mesma ordem que esses trabalhos foram colocados na lista. Mas, se caso alguém não estiver ainda presente, como nós temos que dar início, nós podemos aí alterar essa ordem, tá? Então é isso, acho que já podemos começar, professora Jéssica. Sim, gostaria de falar? Sim, podemos começar. Excelente. Muito bem, então, pela ordem, eu vou só confirmar aqui. A primeira seria os efeitos do canabidiol, né? Vou pegar o trabalho aqui. Isso, efeitos do canabidiol na seletividade alimentar em TEA, né? TEA, né? E aí é a Júlia Martins Sensato, dos Reis, e o orientador é o professor Luiz Carlos Ferreira. Júlia, fique à vontade para fazer a sua apresentação, que você terá 10 minutos para isso, tá bom? Tá legal. Vou compartilhar, tá bom? Licença. Bom, tá em tela cheia para vocês?
seu rosto está sobreposto à tela. Ah, tá. Peraí um momentinho. Melhorou? Agora só tem um quadro. Não sei se é esse o início mesmo. Você consegue visualizar? Tá escrito sobre o Encontro Nacional Científico. Não, não tem nada escrito. Parece umas caixas, sabe? De fundo, assim. Agora sim. Muito bom. Deu certo? Certinho. Fique à Então tá vontade. bom. Boa noite, eu sou a Júlia e eu vou estar falando sobre os efeitos do canabidiol, aqui, sobre os efeitos do canabidiol na seletividade alimentar. Esse é um trabalho que ele está sendo desenvolvido. Ele começou a ser desenvolvido, na verdade, agora em agosto de 2025, então tem só 2 meses. E ele está sendo orientado pelo professor Luiz Carlos Ferreira. Bom, esse trabalho ele surgiu um pouco da necessidade de compreender de uma forma mais ampla como que o canabidiol pode contribuir para uma melhora de qualidade de vida para crianças e pessoas com autismo, especialmente no que diz no comportamento alimentar, né? A seletividade alimentar, ela é um desafio diário de muitas famílias e ela impacta tanto na saúde quanto no desenvolvimento da criança, por isso que é um tema tão relevante no contexto de pesquisa atual. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a forma como a pessoa percebe e interage com o mundo, né? As crianças com TEA, elas podem apresentar dificuldade de comunicação verbal e não verbal, algumas limitações em interação social e no comportamento repetitivo e rígido. E além desses aspectos que são mais comuns e mais conhecidos, também tem o componente que impacta, que é a maneira direta como a rotina dessas crianças impacta nas alterações sensoriais. Essas crianças frequentemente têm uma percepção muito intensa, ou às vezes reduzida, de estímulos como luz, som, textura, temperatura e até alguns cheiros. E quando a gente fala em alimentação, tudo isso está presente, né? Então, a cor é muito presente, os cheiros, as texturas, a temperatura, a aparência. E essas alterações fazem com que o momento da refeição seja um grande desafio, não apenas pela vontade de comer, né? Pela falta de vontade de comer, no caso. Envolve muito o funcionamento cerebral diferente da pessoa com autismo. Cadê? A seletividade alimentar no TEA é uma condição comum e vai além das preferências alimentares. Ela envolve uma recusa persistente de de determinados alimentos por motivos sensoriais, né? Então, a comida pode ser muito molhada, muito seca, ou muito crocante, um cheiro muito forte, ou colorido demais. E a aparência acaba que interfere muito, né? Essa seletividade, ela acaba restringindo bastante o cardápio da criança. E com o tempo, esse padrão pode gerar deficiência nutricional, prejuízo no crescimento, impacto na imunidade, e além de aumentar a ansiedade da família na hora da refeição, né? É, Ai, Deus. Muitas crianças também associam essas experiências com algum trauma, como engasgos, náuseas, e daí elas passam a rejeitar qualquer alimento que lembre aquele trauma, né? Não precisa ser necessariamente o alimento em si, mas qualquer um que lembre aquele alimento. E então se trata de uma questão um pouco mais complexa, que envolve o sensorial, a ansiedade e o comportamento. O canabidiol, ou CBD, tem ganhado um espaço no cenário científico porque ele é um componente da planta da cannabis sativa, mas ele não possui efeito psicoativo. E isso significa que ele não provoca alteração de consciência, igual acontece com o THC.
O interessante o interesse dos pesquisadores no CBD é porque ele atua no sistema endocannabinoide, que é um sistema que regula o organismo e participa das funções essenciais, como regulação do sono, controle do apetite, modulação do sono, regulação do humor, resposta ao estresse e percepção sensorial. É, como muitos desafios do autismo está relacionado justamente com humor, ansiedade, sono e o sensorial, o CBD ele passou a ser um pouco mais investigado como uma possível ferramenta complementar. E a ideia é que, ao reduzir a ansiedade, melhora o sono, diminui a irritabilidade e a criança passa a ter um comportamento mais flexível, o que acaba favorecendo melhor a aceitação de alguns alimentos. Dentro desse contexto, essa pesquisa ela tem como busca, né, responder duas questões centrais. A primeira é: o CBD realmente pode auxiliar no manejo da seletividade alimentar em crianças com TEA? E a, a segunda pergunta, né, a segunda questão é se as evidências científicas sobre esse assunto elas são consistentes e seguras. E essas perguntas elas são importantes porque, apesar do interesse crescente, ainda existe muitas dúvidas sobre o uso do canabidiol em crianças, principalmente. Para entender essa relação, eu montei um fluxograma, né? E a lógica é a seguinte: as crianças com TEA, elas frequentemente apresentam alterações no processamento de estímulos sensoriais. Isso significa que elas percebem texturas, cheiros e temperaturas de forma muito intensa. Essas percepções exacerbadas costumam gerar ansiedade e aumenta a rigidez comportamental. E daí as crianças tendem a evitar situações que provoquem desconforto. A soma desses fatores, ela leva diretamente à seletividade alimentar, porque comer envolve lidar com estímulos ao mesmo tempo, né? Com muitos estímulos ao mesmo tempo. O canabidiol, ele entra como uma possibilidade que atua reduzindo a ansiedade, irritabilidade e a tensão emocional. E com isso a criança acaba se sentindo mais tranquila e segura para experimentar novas coisas. E assim, o ambiente alimentar também melhora e as refeições ficam menos tensas e a criança se mostra mais disposta a aceitar os alimentos que ela rejeitava antes. Esse caminho mostra que o canabidiol não é uma cura, entre aspas, e nem age diretamente no comportamento alimentar, mas ele acaba atuando nos fatores que influenciam nesse comportamento da seletividade. O objetivo geral dessa pesquisa é descrever os possíveis efeitos do CBD no manejo da seletividade alimentar, reunindo e analisando as evidências mais recentes. E para isso a gente buscou entender como o canabidiol atua no organismo, a identificar os benefícios relacionados com estudos científicos e observar as limitações e cuidados necessários no uso dessa substância. A metodologia está sendo uma revisão bibliográfica, o que significa que nós estamos analisando os estudos publicados, especialmente os mais recentes e os que apresentam maior rigor científico, e buscamos artigos que abordassem tanto o canabidiol quanto o aspecto relacionado à seletividade alimentar e ao comportamento sensorial do TEA. Essa abordagem ela permite uma visão um pouco mais ampla e atualizada do tema sem realizar experimentos diretos. Mudou? A partir dos artigos que a gente analisou, a gente observou alguns pontos bastante relevantes, que foi a redução da irritabilidade e da ansiedade. Esse foi o efeito mais consistente. A diminuição da ansiedade faz com que a criança enfrente melhor situações que antes eram desconfortáveis, como experimentar um alimento novo. Melhora o comportamento e a interação social, então, com menos irritabilidade, a convivência melhora e a criança responde melhor às intervenções e inclusões nutricionais. Tem a melhora do sono, então, vários estudos apontaram que o canabidiol ajuda na regulação do sono e uma criança que dorme melhor tende a se apresentar um pouco mais disposto para lidar com estímulos ao longo do dia e o ambiente mais tranquilo para alimentação,
que alguns estudos também mostram que quando a criança está emocionalmente mais estável, todo o processo alimentar se torna menos estressante, o que favorece a introdução de novos alimentos e reduz conflitos durante a refeição. E esses resultados sugerem que o CBD pode ter um impacto positivo e indireto na seletividade alimentar. No entanto, é importante reforçar que o uso do canabidiol em crianças precisa ser muito cauteloso, porque os estudos disponíveis ainda são muito recentes, envolvem pequenas amostras, têm curta duração e acabam variando bastante a dose e a forma de administração. Por isso que, apesar do potencial, ainda não existe um consenso definitivo sobre a segurança e eficácia a longo prazo do canabidiol. E lembrando que ele não substitui nenhuma terapia nutricional ou comportamental, né? E só pode ser usado com indicação médica. De uma maneira geral, o uso do canabidiol, ele apresenta um potencial interessante para auxiliar no manejo da seletividade alimentar, principalmente por atuar nas áreas que interferem nessa seletividade, como a ansiedade, a irritabilidade e a rigidez. E apesar disso, são necessários muito mais estudos, né, estudos mais amplos e controlados para acabar confirmando os efeitos e garantir a segurança, principalmente no público infantil. Obrigada. Bem, parabéns. Vou passar a palavra à professora Jéssica para tecer os comentários, por favor. Boa noite, Júlia. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Um tema super atual, super relevante aí para a academia, né? Para a sociedade. Eu gostei muito da sua dicção, a forma como você expôs, mesmo nervosa, trouxe da melhor forma, né? Isso é importantíssimo na academia, né? E eu gostaria de trazer uma contribuição. Eu quero que você converse com o seu orientador, tá? Para ver se é relevante para sua pesquisa, no sentido de contextualizar o potencial terapêutico do CBD, né? E o seu sistema, trazendo uma grande credibilidade. Eu não sei se eu não vi muita citação aí de autor durante a apresentação, mas eu vou falar para você. Se você conhece Rafael Mechoulam, conhece, Júlia? Não, Rafael, Mechoulam, CH. não. Ele é o pai da pesquisa com canabinoides, né? Ele e a sua equipe, eles fizeram um processo laboratorial completo e criou artificialmente o composto químico a partir de precursores químicos básicos, né? Em vez de extrair da planta do cannabis, né? Interessante. E posteriormente, o CBD, né? E ele conseguiu identificar o sistema endocannabinoide. Então é interessante a gente buscar autores que estão aí na atualidade e colocar e embasar melhor a sua tese, né? Porque é muito um tema que é muito atual e é o que você falou, a gente encontra dificuldades para estar embasando. Então, eu trouxe para você como uma forma de contribuição para o seu trabalho, mas está excelente, muito, muito bom mesmo. Obrigada. Muito bom. Eu também queria parabenizá-la pela apresentação, né? Eu acho que você explicou o conteúdo de uma maneira objetiva, estruturada, né? Facilitou o entendimento com os fluxogramas e todos os slides apresentados. É um assunto relevante, né? Que poderia ser, deve ter, né? Explorado ainda mais aí em trabalhos futuros, que você consiga dar continuidade, né? Muito bem, Júlia, muito obrigada, então. Eu que agradeço. Muito bem, então vamos ver quem dará continuidade. Então, só ver o trabalho aqui. Um minutinho. Isso aqui. Próximo trabalho, então. Atenção à síndrome de fragilidade em idosos na estratégia de saúde da família, né?
Aqui seria Bruna e Severina. Estão presentes? Vamos confirmar. Bruna, sim. Você iria apresentar com mais alguém, Bruna? Queria Com a com a Severina. Severina, mas ela desistiu. Ah, tá. Muito bem. Amando com a minha vida é isso. Fale um pouquinho mais alto, aumente um pouquinho o seu som, por gentileza. Bonitinho. Melhorou? Sim. Boa noite a todas, tudo bem? Meu nome é Bruna. Hoje eu vou apresentar. Primeiramente, eu sou aluna do Centro Universitário, Unifama de Mauá, e estou cursando Ainda está um pouco falhando, não está o microfone? O som? Sei que Eu você acho consegue ajustar um pouquinho mais. que se eu tirando ele fica melhor. Para ouvir? Peraí. Tá? Muito melhor agora. Tá? Então, bom. Muito Meu bom. nome é Bruna, eu sou aluna do Centro Universitário Unifama, estou cursando, de Mauá, na verdade, estou cursando no segundo semestre de enfermagem e hoje eu vou apresentar um estudo sobre a atenção primária, a atenção à síndrome da fragilidade do idoso na estratégia da saúde da família, que foi desenvolvido por mim sob a orientação do professor doutorado Everton Naves Dias. Esse projeto teve início no começo de agosto e surgiu a necessidade, a curiosidade de ter um entendimento, um embasamento maior sobre como a fragilidade do idoso vem sendo identificada e manejada dentro das UBSs, pelas equipes da atenção primária, equipe da estratégia da saúde da família, já que o envelhecimento no Brasil tem se tornado um tema cada vez mais relevante, porque nossa população é crescente a quantidade de idosos. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, para começar, é importante entender o que é a síndrome da fragilidade. A síndrome da fragilidade ela é uma condição multifatorial, que ela é caracterizada pela redução das reservas fisiológicas e pela menor resistência do idoso frente a estressores que acarretam devido à idade e fatores emocionais, sociais, econômicos. E segundo Freitas e colaboradores, essa vulnerabilidade ela tem um aumento suscetível a risco de quedas, hospitalizações, incapacidades e mortalidade, evidenciando a importância do reconhecimento precoce dessa vulnerabilidade no idoso. E no cenário brasileiro que a gente vive hoje, diversos estudos, eles mostram que a fragilidade é cada vez maior e ela é crescente entre os idosos, que eles têm idosos que têm acompanhamento e a gente consegue identificar essa fragilidade. Segundo Silva e colaboradores, eles identificaram uma alta prevalência da fragilidade entre idosos atendidos na APS, refletindo fatores sociais, clínicos e funcionais típicos do envelhecimento no Brasil. Esses achados, eles são reforçados pelo Estudo Nacional do ELSE Brasil. Esse estudo, ele faz um acompanhamento questionário com idosos a partir de 50 anos e vão avaliando o grau, a necessidade desses idosos a partir desses 50 anos. Olha, e no qual Silva, só um momentinho, e segundo Silva, eles apontam que esse estudo aponta que muitos dos idosos brasileiros apresentam fragilidades associadas a problemas nos indicadores da atenção primária, destacando que essa condição é influenciada por múltiplos fatores e exige atenção contínua dessas equipes. Então, é necessária essa atenção com os idosos, porque quanto mais cedo a gente identificar, fica muito mais fácil do tratamento, de fazer uma visita, o acompanhamento a esse idoso. Eu vou compartilhar com vocês os slides para ficar mais fácil o entendimento. Espera aí.
Aí, compartilhar. Nada. Só um momentinho. Foi? Tá indo? Enquanto não. Eita, peraí. Vamos ver se agora vai. Tá indo? Foi? Não, ainda não. Peraí. Você precisa clicar aí na apresentação. Estou clicando nela, peraí. Agora sim, agora sim. Sim? Foi? Foi. Sim. Só não estou vendo vocês. Pode ser assim? Pode sim. Vocês estão me vendo? Estamos. Ó, então vamos iniciar. Aqui foi mais ou menos o que eu falei, que é sobre a síndrome da fragilidade no idoso. A síndrome da fragilidade no idoso, ela é uma condição multifatorial em que o idoso passa a ter menos reservas físicas e menor resistência ao estresse. Aqui eu estou explicando e estou fazendo as devidas citações aos autores, tá bom? Aí a gente vai para os problemas da pesquisa, que foram o pontapé inicial, o ponto central que motivou essa pesquisa foi compreender e entender como a síndrome da fragilidade do idoso ela é identificada e manejada a partir do momento que o idoso procura o acolhimento, a partir do momento que a gente tem uma escutativa com esse idoso, que se passa a entender ele não só como um idoso, só como uma doença, mas o ser humano, o ser biopsicossocial, que às vezes não é só a doença, tem diversos fatores que acarretam para essa fragilidade. E a literatura também evidencia diversos desafios importantes. Entre eles estão a falta de padronização de instrumentos para avaliar a fragilidade, existe o pouco preparo e capacitação limitada da equipe para lidar com idosos, existe também a dificuldade para integrar ações multiprofissionais, desafios, existem muitos desafios para o agente da saúde, o enfermeiro, o fisioterapeuta se deslocar para fazer essas visitas domiciliares, porque muitas das vezes não tem como, não tem funcionário suficiente, você não, às vezes não tem acesso ao paciente, muitas das vezes você vai na residência dele, você acaba não encontrando esse paciente, então acaba se tornando mais um desafio no acompanhamento de longo prazo. E o sistema ele é muito carente de falta de estratégias organizadas para a prevenção e redução de riscos que esse idoso tem ao longo da idade, com as dificuldades. Então, esses pontos mostram que, embora a estratégia da saúde da família seja o local ideal e adequado para trabalhar a fragilidade, ainda existem muitas barreiras importantes no dia a dia das equipes de saúde. E com a revisão, eu pelo menos consegui compreender que no fim ficou só eu, né? Eu entendi que ao analisar a literatura, ela diz que sobre a atenção, diz que como esse cuidado tem sido realizado, quais estratégias realmente funcionaram e onde estão as maiores dificuldades. E também eu revisei nos artigos como esse atendimento pode melhorar. Aqui no slide está mostrando para vocês os autores, as temáticas que foi abordado no artigo, a partir do artigo que foi identificado. E a ideia central é apoiar uma prática profissional mais humana, integral
e alinhada com os princípios do SUS, entendendo que a partir desses princípios, o idoso, ele precisa de mais atenção. O idoso, às vezes, o problema dele não é só, ai, meu problema é pressão alta, é a velhice. Às vezes, o idoso, ele tá carente, muitas vezes ele tá sozinho em casa, penso que, só vou tomar o remédio de diabetes quando minha diabetes tiver 200, 300. Ele, às vezes, falta o conhecimento de entender que aquilo tem que ser um cuidado contínuo. E essa é a função das visitas domiciliares, visitar, entender, conversar com esse idoso. Às vezes, em uma simples conversa, a gente já consegue entender a dificuldade do idoso. E aqui é a metodologia que foi usada para avaliação, para esse estudo, para compreender mais sobre a fragilidade do idoso, que foi feita uma revisão integrativa de literatura. O artigo foi montado em 3 etapas, que foi planejamento, execução e análise, que foi com base no artigo do, foi com base segundo Almeida e colaboradores. A base de dados de estudo foi Google Escolar, Lilacs, PubMed e Cielo. Os critérios de inclusão foram artigos brasileiros disponíveis na íntegra e publicados no período de 2015 a 2025 como solicitado. E a pesquisa foi visando mais sobre estudos sobre a fragilidade do idoso na estratégia da saúde da família. E embaixo estão as palavras-chave, que é idoso, fragilidade, atenção primária e estratégia da saúde da família, que foram utilizadas para a pesquisa dos artigos. Aqui eu trago para vocês os resultados que foram obtidos através desse estudo. Com a revisão integrativa, conseguimos identificar quais estratégias são mais eficazes na identificação e no manejo da fragilidade em idosos. Inicialmente, foi identificado quais instrumentos de avaliação da fragilidade são mais utilizados e considerados mais efetivos. No estudo, destaca-se principalmente o fenótipo de Fried e o Edmonton Frail Scale, desculpa o inglês, tá arriscando, que segundo Maia e colaboradores, segundo Freita e colaboradores e Oliveira e colaboradores, apresentam boa sensibilidade e são amplamente aplicadas na atenção primária à saúde. E também temos as intervenções multiprofissionais que realmente contribuem para a manutenção da funcionalidade do idoso. A literatura mostra que o cuidado realizado por equipes multiprofissionais envolvendo enfermagem, medicina, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social e educação em saúde é fundamental, como apontam segundo Ramos e colaboradores, segundo Silva e colaboradores. No estudo também foi identificada as principais lacunas que ainda persistem na atenção ao idoso frágil. Entre elas estão a dificuldade de integrar vigilância em saúde, cuidado domiciliar e ações educativas, além de limitações estruturais e organizacionais na atenção primária. Aí, nas considerações finais, vocês podem ver, a fragilidade do idoso é um tema que precisa ser reconhecido como prioridade na atenção primária. Muitas vezes o idoso vai lá, pede um atendimento na UBS, a pessoa pensa, ele é idoso, tá carente, mas não, às vezes você tem que olhar para esse idoso com um olhar não de que só ele tá idoso, ele já tem uma idade mais avançada, mas que ele realmente está precisando de uma atenção, que ele não está indo buscando atendimento à toa, ou porque ele gosta, porque ele passa o dia todo sozinho. Então, a gente tem que olhar para esse idoso como além, vamos por além da doença, porque a gente tem que entender o dia a dia dele, como ele vive, as condições financeiras dele e fornecer para ele um atendimento adequado, humanizado. E na estratégia da saúde da família, é o local ideal para esse cuidado, pois lá a gente consegue fornecer todas as condições para esse atendimento, a gente consegue ter a proximidade com o idoso, com a família, consegue ter um acompanhamento longitudinal
e a gente consegue atuar interdisciplinarmente, permitindo intervenções preventivas e mais humanas com esse idoso. A gente não precisa só, ai, seu João, o senhor tem que acordar, tomar seu remédio, se o senhor não tomar, não vai funcionar. Não. A gente tem que ter uma forma mais carinhosa de se comunicar com esse idoso, porque muitas vezes, só na forma de conversar, ele já consegue ter um entendimento melhor e seguir à risca aquilo que a gente está propondo para ele. E assim, vamos promovendo autonomia, funcionalidade e um envelhecimento saudável. Mas a gente depende do reconhecimento precoce dessa fragilidade, desse déficit desse idoso. E isso a gente vem suprindo com ações integradas entre equipe, território e rede de apoio, porque a gente precisa dessa rede de apoio da família. Sem a família, sem a rede de apoio, o nosso serviço fica só da porta para fora. Em casa, ele não consegue colocar em prática. Então, é muito essencial esse apoio. E o estudo, ele reforça que cuidar da fragilidade não significa apenas diagnosticar, mas acompanhar continuamente esse idoso e ajudar ele a promover, desenvolver, voltar a ter a autonomia dele, a funcionalidade e uma melhor qualidade de vida, porque um idoso, ele já foi jovem, então ele sabe tudo que a cabeça dele, eu podia andar, podia passear, e ele perdeu essa autonomia. Então a gente tem que revigorar, trazer para ele, mostrar o que ele pode fazer ainda com a condição atual dele. E aqui estão as referências. O estudo, a gente teve pouquíssimo tempo, que em 2 meses, foi o que deu para desenvolver, e eu espero continuar. Como que eu faço para sair? E é isso. Espera aí. Como que eu saio daqui? Parar de sair. Muito bem, Bruna. Obrigada. Parabéns. Espera aí, deixa eu só voltar pro Teams. Calma aí. Como que eu saio? Parar de compartilhar tela. Espera aí, só um momentinho. Espera aí. Opa, aqui, voltei pra sala. Tudo bom? Aí, voltei. Tudo bom. Parabéns pela apresentação. Vou passar a palavra à professora Jéssica para tecer os comentários. Por favor, professora. Agora você aperta ali parar de compartilhar para sair a sua tela. Aí. Voltei. Bom, o trabalho seu, Bruna, é também de um tema de muita relevância hoje na nossa sociedade, né? E gostei muito, você estava bem nervosa, mas o desenvolvimento da sua apresentação conseguiu desenrolar muito bem, parabéns, tá? E me chamou muita atenção durante o seu trabalho, eu gostaria que você visse com o seu orientador essa contribuição, que você acrescentasse e discutissem também a tomada de decisão compartilhada, né? Onde a autonomia do idoso, a capacidade de tomada de decisão, nesses quadros de fragilidade, às vezes demência, e o principal papel mediador aí é quem? A família. Sim, que muitas das vezes é esquecida nesses estudos onde fala do idoso. Então, seria interessante você se embasar mais autores falando sobre essa parte de tomada de decisão compartilhada, né? Porque a família, ela precisa de informações claras, precisas, para poder estar ajudando o idoso, né? Como você citou no seu trabalho, que a fragilidade é um importante marcador de vulnerabilidade e risco para desfechos adversos, como queda, hospitalização recorrente, não foi o que você falou? Sim. Incapacidades funcionais e aumento da mortalidade, e a família tem um grande papel nesse desfecho. Então, não pode deixar de citar a família também, tá? É só uma contribuição, você veja com o seu orientador. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Parabéns, Bruna. Também gostei bastante como você apresentou. No início, um pouco de dificuldade em relação ao áudio, à apresentação, mas nada que desmereça o seu trabalho, a sua pesquisa, tá? Informações foram claras, né? Acho que você selecionou bem. E
endosso aí as palavras da professora Jéssica, né, que é uma excelente sugestão para colaborar com o seu trabalho. Então, muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço. Então, vamos continuar. Parar o cronômetro aqui. Você passou um pouquinho do tempo, Jéssica, mas tudo bem. Jéssica, desculpe. Perdão. Bruna, mas não, foram uns 5 minutinhos. Não quis interromper porque você já estava no final. Bem, agora, a próxima a apresentar é o impacto, deixa eu achar aqui. Isso. A Verônica. Eu acho que a Verônica não tá. Não está, né? Então, vamos para o outro. O outro. Também trabalha, o tema é da Emanuele. Cuidar na velhice, a experiência de mulheres idosas como cuidadoras de idosos. Eu vou compartilhar aqui para começar, tá bom? Por favor. Tá dando para ver a tela? Não. Meu Deus, e agora? Peraí. Está com dificuldade, né, Emanuele? Quer que eu antecipe uma outra apresentação enquanto você se organiza? O que você acha? Deixa eu só tentar a última vez, aí, Tudo bem. peraí. Uhum. Tá dando para ver? Por enquanto, não. Aqui tá aparecendo que tá. Agora sim, agora sim. Aqui demorou um Apareceu? pouco. Isso, sim. Começar? Vamos lá. Boa noite, eu sou Emanuele e vou apresentar o estudo Cuidar na Velhice, a experiência de mulheres idosas como cuidadoras de idosos. Essa pesquisa se iniciou em agosto de 2025 e busca compreender como o envelhecimento populacional tem impactado o papel das mulheres idosas no cuidado dentro das famílias.
O Brasil envelhece rapidamente, e isso traz novos desafios sociais e de saúde. O cuidado aos idosos ocorre, na maioria das vezes, no ambiente familiar, e as mulheres, inclusive as idosas, continuam sendo as principais cuidadoras. Esse papel vem acompanhado de amor e retribuição, mas também do cansaço, renúncia e falta de reconhecimento. A relevância desse estudo está em dar visibilidade a essas mulheres e entender como elas vivem o cuidado permite desenvolver políticas públicas que valorizem o envelhecimento saudável e garanta o suporte a quem cuida. O objetivo foi identificar o que já se sabe na literatura científica sobre as mulheres idosas que assumem o papel de cuidadoras, suas condições, desafios e as necessidades. Escolhemos a revisão integrativa por permitir reunir estudos diversos, tanto experimentais como não experimentais, e também oferecer uma visão ampla do fenômeno do cuidado exercido por idosos. Esperamos que os resultados revelem como essas mulheres vivenciam o cuidado, muitas vezes com pouco apoio e visibilidade. E o estudo também pretende fortalecer a discussão sobre gênero e envelhecimento, promovendo o reconhecimento das cuidadoras como protagonistas do envelhecimento ativo. E concluímos que ao cuidar na velhice é um ato de amor, mas também de resistência. E valorizar essas mulheres é garantir um envelhecimento mais justo e solidário. E o cuidado deve ser visto não como obrigação feminina, mas como uma responsabilidade social compartilhada. Obrigada. Tudo bem, Emanuele, agradeço a sua apresentação e passo a palavra, então, à professora Gélia. Emanuele, você acabou e eu não queria que acabasse. Eu fiquei com medo de ficar muito comprido e aí encurtei. Não, Ele levou 2 minutos. foi muito rápido mesmo. Ai, Você meu poderia Deus. ter aprofundado mais. Mas tudo bem, viu? O trabalho ficou ótimo. Eu gostei que você colocou as referências e achei excelente o tema, a metodologia que você utilizou. E estou curiosa para ver ele lá publicado e ver mais o que você escreveu. Ai, É o espero que seguinte, eu gostaria de trazer uma contribuição para você, porque Uhum, eu li lá o resumo, né? E a sua sim. introdução já destacou o avanço do envelhecimento populacional no Brasil, você disse isso no início da sua apresentação, e os Uhum, impactos que transcendem as dimensões físicas, né? Para tornar ainda mais robusto, né, a sua pesquisa, você devia aprofundar as múltiplas dimensões da sobrecarga que essa mulher ela acontece com ela. Você poderia falar também sobre expandir sobre os impactos físicos, emocionais, sociais e financeiros para a cuidadora idosa. Você pode ver isso com o seu orientador, tá bom? uhum. Se isso é relevante para a sua pesquisa, é só uma ideia que eu tive. E eu espero que contribua com o seu trabalho, está muito bom. Parabéns. Obrigada. Muito bem, obrigada, viu, Emanuele, apesar de curtinha, né, de super resumida, mas foi muito boa mesmo, uma pesquisa muito boa, muito importante, ficou excelente, né, acho que você organizou bem aí o seu conteúdo e destacou os pontos essenciais, tá? É um tema realmente bem interessante e merece que um aprofundamento maior aí nesse estudo, não é? Muito bom. Obrigada, viu, Emanuele? Obrigada. Muito bem. Vamos continuando. Agora, apresentação número 39, que é a publicidade alimentar, da Carla. Verdade, Carla, Regina e Clarice. Né? Deixa eu ver aqui o nome completo do trabalho. Publicidade alimentar, impacto na seleção nutricional dos jovens de baixa renda. Não é, Carla? É só você para apresentar, Carla?
Os outros não, né? Então, fique à vontade, você tem aí os 10 minutos para apresentar. Meu nome é Carla, eu sou da Unifam, estou no terceiro semestre do curso de enfermagem. Ô, Bruna, fecha seu microfone. Fecha. Peraí. Eu só não tô conseguindo achar como fecha. Peraí. Ai, meu Deus. Vixe, Maria. Pronto, consegui, Bruna. Tranquilo. Pode dar continuidade, então. Né, publicidade alimentar, impacto na seleção nutricional do jovem de baixa renda, orientador. Carla, está um pouquinho baixo o seu áudio. Como aumentar? Não. Alto. Escutam? Fale mais, por favor, só para eu... Conseguem me escutar melhor? Acho, professora, ainda está baixo, né? Tá muito baixo. Será que não dá para tirar o fone? Vou tirar. Conseguem me ouvir melhor agora? Sim. Sim, pode continuar. Sou orientada pela professora Regina Helena e minha co-orientadora é a professora Clarissa Trapella. Falar sobre a publicidade alimentar e como ela impacta na alimentação dos jovens, que é o tema proposto. Mas a publicidade alimentar, ela influencia inclusive a alimentação da população em geral. Aqui na minha introdução, eu dou exemplos de que os jovens que estão experimentando a insegurança alimentar, eles são mais propensos a consumirem produtos ultraprocessados. E eles consomem menos frutas, legumes e verduras. E nessa tabela que eu tenho aqui ilustrativa, é um estudo base aí de 10 anos aproximadamente, porque 2025 ainda está sendo analisado, que ficou evidenciado que mais de 80% dos jovens eles consomem produtos ultraprocessados. E esse número vem aumentando conforme os anos passam. Temos em 2015 um total de mais de 50 mil jovens acompanhados, 44 mil estavam consumindo produtos ultraprocessados. E aí a gente pode observar que ao longo dos anos esse número só aumenta. Então, quanto mais jovens estão sendo estudados, fica mais evidente que eles estão consumindo ainda mais produtos ultraprocessados. E a minha questão é saber de que forma a publicidade de alimentos ela interfere nessa escolha. Por que os jovens eles estão consumindo tanto produtos ultraprocessados? Porque eles trocam, por exemplo, produtos in natura, frutas e verduras pelos produtos ultraprocessados. Essa minha tabela aqui, ela foi retirada do Cinslam. E aqui, como eu disse, o meu objetivo é tentar analisar, determinar de que forma essa publicidade influencia e como essa influência que faz com que os jovens eles consumam mais alimentos ultraprocessados, como isso vai impactar na saúde nutricional, visto que esses alimentos ultraprocessados eles representam um mínimo de valor nutricional benéfico para o jovem, por exemplo. E aqui eu tenho algumas imagens desses produtos que costumam ser consumidos por esses jovens. Temos bolinhos, biscoito recheado, salgadinho principalmente. Aqui eu tenho um exemplo mais prático, que tem uma tabela nutricional de um salgadinho X, consumido não só por jovens, mas também por adultos. E aqui é essa nova regulamentação da Anvisa, que foi feita uma normativa no ano de 2020, e ela entrou em vigor em 2022, que os rótulos dos alimentos eles precisam conter informações mais relevantes, mais significativas quanto ao teor dos seus ingredientes. Então, podemos
observar quando compramos algum produto que tem um rótulo agora que ele vem diferente, que tem aqui a lupinha, vem em destaque uma cor diferente, está dizendo se ele é alto teor em açúcar adicionado, gordura saturada, sódio. E aí alguns alimentos ultraprocessados, às vezes eles têm o combo, né? Eles têm 3 produtos, 3 elementos que vêm em alto teor, e que torna esse produto ainda mais prejudicial. Aqui nessa imagem da tabela nutricional do Cheetos, que é um salgadinho, aqui vemos que a quantidade de sódio é 598 gramas, 598 em 100 gramas, que é praticamente o conteúdo total que vem nessa embalagem. E é uma quantidade muito grande de sódio, que não devia ser consumida. Inclusive, alguns alimentos recentemente não foram recomendados para o consumo humano, de tão prejudiciais e com tantos elementos químicos que eles possuem e baixo valor nutricional. A minha metodologia, até o momento, foi selecionar 10 artigos de bibliotecas virtuais, como Cielo, IMDS, as bibliotecas periódicas da Unicamp. Tive que buscar outras fontes, porque uma dificuldade da minha pesquisa, a princípio eu estava buscando somente artigos relacionados à saúde, de forma geral, tentando assimilar o conceito do enfermeiro. Mas como eu tive uma dificuldade de encontrar somente buscando dessa forma, então eu tive que buscar outras fontes. Então, eu busquei artigos do pessoal de marketing, associação com história, busquei artigos na AMPU também, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, eu tive que ampliar o meu campo de busca para conseguir fazer essa associação. E aí, no caso, como eu falo da alimentação dos jovens de baixa renda, ver esse contexto social, que a alimentação ela tem elementos sociais. E quando o jovem ele tem essa condição social menos abastada, quando ele tem essa dificuldade no acesso de alimentos, ele fica mais suscetível a consumir esses produtos ultraprocessados. E aí, o meu critério de inclusão foi buscar artigos que continham as palavras alimentação, influência, escolha, nutrição e comportamento. E como critério de exclusão, foram descartados artigos que estivessem em idioma estrangeiro, porque a minha preferência foi estudar os jovens de baixa renda do Brasil e os que não estivessem em associação com propaganda e alimentos, e essa questão social também. Até o momento, que eu pude constatar nesse meu estudo, que é um projeto que ainda caminha, que ele também começou em agosto de 2025, que a influência da mídia, e aí no caso de forma geral, e aí a mídia eu quero incorporar a publicidade desses alimentos, que ela influencia, mas só que não é somente essa propaganda que influencia o consumo, é a questão social. Como eu mostrei na minha introdução, quando o jovem ele tem essa insegurança alimentar, ele é mais suscetível a consumir esses alimentos ultraprocessados, porque em algumas vezes eles costumam ser mais baratos que os alimentos in natura. Os alimentos in natura, eles requerem um preparo, eles levam mais tempo, porque a gente precisa selecionar, a gente precisa descascar, picar, cozinhar, é um tempo de preparo que muitas vezes esses jovens eles não têm acesso e condições de fazer esse preparo. Então, entre uma refeição que você adiciona água quente, espera 3 minutos e você consegue comer, e um alimento que você requer de mais tempo de preparo, consequentemente, fica esse produto processado como sendo uma opção mais viável. E esses alimentos ultraprocessados, eles com esse baixo valor nutricional, eles desencadeiam problemas de saúde nos jovens, que no caso seria o aumento da obesidade, jovens com diabetes e hipertensão, e isso é preocupante porque não devia fazer parte da alimentação não somente dos jovens, mas como da população em geral, por serem produtos tão prejudiciais à saúde. E a minha conclusão fica um pouco parecida com os resultados, mas é que essa questão alguns produtos industrializados eles vêm com essa propaganda que chega a ser até tendenciosa quando dizem é light, é zero açúcar,
realmente pode ter essa diminuição do açúcar ou de gordura, mas, consequentemente, há um aumento de outros elementos que são tão nocivos quanto. Então, é uma troca, meio que trocar 6 por meia dúzia, porque ele tira um elemento, mas ele sobrecarrega o outro para compensar o que ele está tirando. E aqui são as minhas referências bibliográficas. E eu não sei se ainda tenho tempo, eu separei algumas informações à parte sobre o que poderia ser feito, no caso, para poder auxiliar esses jovens aí, não somente os jovens, né, as pessoas de forma geral, a conseguir entender melhor essa questão dos alimentos. Um momentinho. Você tem 1 minuto e meio. Certo. Pronto, não consigo compartilhar minha tela. Eu queria uma forma de conscientizar esses jovens que informar que o SUS ele oferece cursos no site do NaSUS a respeito do Guia da Alimentação Saudável. E nesse curso de 3 módulos, ele mostra a pirâmide alimentar, ele explica a diferença do que é um alimento in natura, um alimento minimamente processado, um alimento processado e um alimento ultraprocessados. E aí, essa diferenciação de que o alimento in natura é aquele que extraímos da natureza e a gente pode consumi-lo do jeito que a gente extraiu. O minimamente processado é um alimento que ele precisou passar por algum processo feito pelo ser humano para propiciar o seu consumo. E um exemplo disso é o trigo, né? Que a gente não consome o trigo em natura. A gente precisa comprar ele depois de um processo na forma de farinha para que a gente possa fazer o preparo desses alimentos. Os alimentos processados, eles requerem um pouco mais de cuidado, maior influência do ser humano, e ultraprocessados, aí sim, eles estão adicionados com vários elementos químicos para dar textura, para dar cor, dar sabor, e nesse caso aumentar a palatividade desses alimentos, o que acaba influenciando também o consumo das pessoas em geral, porque é gostoso consumir, e é nessa questão que pega essa influência que os jovens sofrem para consumir esses alimentos, por causa do sabor, da aparência, aquilo que você observa, aquilo que você cheira e aquilo que é prático de consumir. E foi essa a minha apresentação. Muito bem, Carla, obrigada. Passo a palavra à professora Jéssica. Carla, boa noite. Boa noite. Excelente colocação do seu tema. Achei muito relevante, foi claro, a organização da apresentação. É um assunto que tem muito a se falar, né? É muito atual isso, então é muito relevante, tá? Eu gostaria que você acrescentasse como contribuição, assim, você tem que ver com o seu orientador se é relevante, tá? Explorar no seu trabalho a psicologia do consumo, que é algo muito interessante diante de todo o contexto que você trouxe aqui pra gente. Você já falou do impacto das novas mídias, né? Também. Então, você aprofundar nesses 2 tópicos vai deixar o trabalho muito enriquecedor, viu? Parabéns. E não para não, leva esse trabalho para frente. Não, Novos estudos, está na graduação, né? Então, levar para um mestrado. É muito interessante esse tema. Parabéns. Obrigada. Concordo totalmente com a professora Jéssica, né? Você foi excelente, toda a apresentação, a postura da voz, não é, professora? Acho que ela saiu muito bem. Sim, Percebe-se um muito bom. domínio do assunto, né? Domínio do assunto, isso. Foi excelente, viu? Parabéns. Tudo em relação ao seu trabalho, você está de parabéns. Em relação à clareza, ao tema que você escolheu, muito obrigada, então, pela sua apresentação. Obrigada. Bom, pessoal, nós vamos encerrando, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Em especial da minha
companheira aqui como avaliadora, a professora Jéssica Rosalim, que contribuiu demais com o trabalho. Eu acho que foram sugestões muito pertinentes, né, ao trabalho de cada uma de vocês. E dizer que sempre vocês contribuem, né, umas com as outras e conosco também, né, professora? Muito. Nossa, enriquece muito, vocês trazem muita informação importante. Então, obrigada, né? Aprendi muito esta noite com vocês todas. Parabéns, continuem com as suas pesquisas. A maioria aqui, pelo que disse, está há pouco tempo, né, investigando, iniciou a pesquisa há meses só. Então, espero que vocês, e já estão tão bem, né? Então, que vocês possam dar continuidade aqui na graduação, né? Se possível, numa pós-graduação. São trabalhos muito interessantes, muito bons. Tá? Agradeço aí a todas. Professora? Gente, eu sou grata, né, por estar aqui hoje. É uma honra para mim, tá? Então, muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Eu desejo sucesso para vocês nessa jornada acadêmica. Que vocês nunca parem de publicar, isso é muito bom para o nosso país, tá? Muito obrigada mesmo. Tudo bem. Então, estamos encerrando. Só vou pedir à professora Jéssica que continue na sala para nós conversarmos, né, sobre as avaliações. E agradeço a todas, desejando uma ótima noite a todas. Boa noite. Boa noite. Licença, não tem que disponibilizar o QR Code? Verdade, tem toda a razão, Julinha. Eu preciso pegar com a professora Vanessa. Vamos ver onde ela disponibilizou. Jéssica, se você conseguir me ajudar nisso. Tá, eu vou ver aqui. Tá. Aqui. Eu vou ver lá no grupo, que às vezes ela mandou lá também. Porque aqui para mim ela não enviou agora. Será que tá no e-mail? Eu vou olhar aqui no meu e-mail. Vou perguntar à professora. Ela enviou aqui para mim, só um minuto.
Só um minutinho, tá? Vejam se é possível pelo link que eu coloquei. Estão conseguindo? Não? Não? Está no chat, vocês viram aqui? Eu não estou conseguindo achar meu chat. Lá em cima, é o primeiro item que você vai olhar. Olha, tem chat, tem pessoas, levantar a mão, reagir. Veja se você encontra. Peraí, deixa eu ver se no celular eu consigo. Vou ter que compartilhar para vocês. O meu também não tá aparecendo o chat. Não? Não está Não. aparecendo para Não deve ter a professor. opção habilitada para chat essa transmissão. Ah, pode ser que não esteja habilitado essa transmissão. Então, vou compartilhar. Tá, só um minutinho. Uhum. Vejam. Tá conseguindo? Sim? Sim, Carla. Eu consegui Que bom. escanear. Pode ir. Conseguiu, Juliana? Consegui. Que bom. Todos conseguiram? Manoel, conseguiu? Consegui agora. Obrigada. Tudo certo? Professora Jéssica, tudo bem?
Bem, Tudo bem. mas tá ótimo, gente. Agradeço. Obrigada, menina. Uma boa noite a todos, então. Boa Obrigada, noite. boa 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 noite. 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 Tchau. Tchau. Jéssica, Oi. ainda tem uma linha aqui. Essa linha. Você não consegue tirar ela? Às vezes deixou o celular e saiu. É, vou tirar ela, né? Enquanto isso, eu vou perguntar: tem como. Eu tenho que depois mandar a gravação, né, Aham. professora Vanessa? Já paro já para enviar ou a nossa conversa, você acha que deve ser gravada também? Não sei, agora que você me Nossa, deixa eu perguntar aqui como é que foi com a minha diretora. Peraí. Ah, tá. Fiquei com essa dúvida. Oi. Encerrou a gravação. Eu acho que elas cortam, né? Depois. Ah, tá. Então vamos continuar só no final, Vamos. né? Tá ótimo. Então, começando pela Júlia, Sim. então, eu daria 4 para ela, não sei você. Eu também dei Tá vendo? 4. Ah, que bom. Que ótimo. Então, 4, Júlia. A Bruna, eu dei 3. A Bruna eu também dei 3. Ai, olha que bom, Estamos que em bom. Na sintonia. sintonia, é verdade. A Emanuele também 3, apesar de, por ela ter sido muito sucinta na apresentação, ela foi em 2 minutos, É, não sei. verdade. Apesar de um bom tema, né? O que você acha? Sim, eu também concordo com você. Pode? Então, 3. E a última, 5. Gostei Eu demais. acho que de todos os trabalhos, o da Carla foi o melhor. Foi o melhor. Em tudo, né? Em Em tudo, tudo, né? organização, slides. É. Nossa, foi muito bom. Jéssica, agora uma curiosidade. Qual que é a sua área de atuação? Então, eu atualmente sou só professora docente aqui da FACEG, né, de Guaratinguetá, É, e faço mestrado também lá na USP. Então, esses assuntos que elas trouxem é o é. que eu acabei de encerrar na disciplina de qualidade e segurança. Ah, eu falei, nossa, como ela domina tudo isso e é É tantas justo, eu sugestões dei muita ótimas. sorte, eu dei muita sorte de Ah, cair os temas. parabéns. Elas Obrigada. que deram sorte, porque, nossa, como você ajudou. Foi muito Ah, bom, Roseli, muito obrigada. Eu bom, fico de feliz verdade. mesmo. Porque eu Eu tava fiquei. nervosa. Foi a primeira avaliação minha. Tá. Bom, eu participei só de banca, né, que é mais ou Eu menos, também. né? De banca, sim, eu também. Mas aqui, assim, em congresso ou como esse encontro aqui, também é minha primeira vez. Também estava bem apreensiva, mas você me ajudou muito, foi muito bom dividir com você, viu? Ai, obrigada, Obrigada. Roseli. Eu fico Eu, feliz eu mesmo. também. Nossa. Eu sou de Suzano, eu falei, né? Acho que Suzano. você, não sei se você conhece. Guaratinguetá, É interior de São Paulo, do interior de São lado de Paulo. Aparecida. Já passei por lá. Não entrei na cidade, mas fui até Aparecida, então passei por vocês lá. Que legal, Roseli. Não vamos É, perder contato, não. Você tem Instagram? eu tenho. Como que é? É Rose Ratkov. Rose. Ah, o Ratkov, que eu falo Não, como se. eu vi aqui, eu já te Viu? mandei a solicitação lá, Ah, depois tá, você vê. E a tá. gente vai se falando, qual que é a sua área de Ah, atuação? língua portuguesa. Olha que Trabalho, legal! todos os cursos têm pelo menos um semestre, né, de língua portuguesa. Nossa, Então, na que verdade, eu dou demais! aula para vários cursos. Eu sou Agora, da no direito. enfermagem, né? Muito bom, Da muito enfermagem. bom.
E até se você souber, né, nós podemos até fazer uma troca aí, se você souber de alguém que esteja, alguma faculdade que esteja precisando Não, demais. de Pode deixar, eu vou professor. falar com a minha diretora. Oh, excelente, excelente. Aí Agradeço vocês. muito. E vamos Obrigada. mantendo contato mesmo, Sim, achei vamos nos falando, foi importante. muito bom. Prazer, viu? Prazer todo meu, Roseli. Até breve, se Deus Até quiser. breve. Tchau. Tchau, Jéssica.